Olá, estudantes! Tudo bem por aí? Bem, aqui tudo preparado para a nossa aula de língua portuguesa. Bem uma gaguejada aqui, mas saiu, né? Tudo preparado. Vamos começar então a nossa aula. Eu sou a professora Juliana, de língua portuguesa, e o nosso conteúdo será sobre sujeito. E aí, como encontrar o sujeito na oração ou na frase? Bem, essa é uma pergunta que precisa ser esclarecida. Primeiramente, vamos diferenciar os termos frase e oração. Frase é o enunciado que contém palavras, isso, né? E que forma um sentido. A frase ela pode ser composta por uma ou mais palavras, mas na língua portuguesa, refere-se à frase que contém um verbo, isso aí. E o sujeito ele tem um papel fundamental na oração. O sujeito é a expressão que se refere ao verbo. Então vamos lá, ó. Acompanhando no nosso material teórico, eu tenho aqui termos essenciais da oração. Sujeito. Então, sujeito, aquilo do que se faz uma declaração. Isso aí. Esse é o sujeito. Vamos perceber no exemplo? Olha lá, ó. Antes do exemplo, a gente não tinha falado sobre o predicado. Vamos falar um pouquinho também, porque o sujeito e o predicado, eles têm uma relação aí. Eles são os termos essenciais de uma oração, né? O sujeito é o ser do qual se diz algo. Já o predicado é o termo que contém uma declaração a respeito do sujeito. Isso. Então, predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. E aqui, claro, temos um exemplo. E aí vai ficar muito mais fácil, né, estudante, para a gente conseguir perceber. Então, temos o gato de pelo branco dormiu no telhado. Separamos aí, ó. O gato de pelo branco é o sujeito. Dormiu no telhado é o predicado. Perceberam aí? Dormiu no telhado foi então essa informação que a gente trouxe de quem? Do gato. Então, gato, sujeito. Bem, além da gente, né, conseguir aí encontrar esse sujeito, né, a gente tem classificações para eles. Isso mesmo. O sujeito, eles são classificados. Existem tipos. Então, estudaremos aqui e vamos entender. Quando eu falo de sujeito determinado, significa que é o sujeito o quê? Simples, composto e o oculto. Agora, quando eu falo também de sujeito indeterminado, sujeito inexistente, eu estou falando aí de um sujeito que ele não está expresso aí na oração. Bem, mas vamos aqui bem devagarzinho que a gente vai falar sobre cada um deles. Agora chegou o momento da gente responder aquela pergunta inicial, né? Como descobrir então o sujeito da oração, professora? O sujeito ele pode ser facilmente identificado através da utilização do método de pergunta. Isso mesmo. Você precisa localizar o verbo na oração e fazer a pergunta. O que, quem, para o verbo. Perceba o exemplo que vai ficar claro. Ó, então temos aqui os sujeitos que são determinados. Quem são eles? Sujeito simples, sujeito composto. Exemplo, o paciente foi atendido. Então eu consigo aqui localizar o verbo. Foi é o verbo. E aí eu vou perguntar, quem foi atendido? A resposta, paciente, não é mesmo? Então aqui eu localizei o sujeito. O paciente é o sujeito. Agora, vou colocar aqui para vocês perceberem que esse é o sujeito. Isso. Agora percebam que eu descobri quem é o sujeito e eu consigo ainda determinar aqui o núcleo do sujeito. Isso, núcleo. Quando eu falo de núcleo, significa que eu estou falando da palavra mais importante aqui. E aí vai ser quem? Paciente. E aí se eu tenho um núcleo só, eu tenho um sujeito simples. Agora eu tenho o sujeito composto. Então o sujeito composto, o que ele vai ter? Mais de um núcleo, né? Isso aí. E aí vamos tentar descobrir então quem é o sujeito aí dessa oração. Primeira coisa que eu faço, localizo o verbo. Então vamos ler o exemplo. Mousses e brownies são os meus doces preferidos. E aí localizei o verbo, são, faço a pergunta. Quem são os meus doces preferidos? Mousse e brownie. Então aqui eu consigo separar a minha oração, eu tenho o sujeito, mousses e brownies. E eu tenho também o núcleo, não é isso? Qual que é o núcleo então? Mousses, brownies. Esses são os núcleos, ou seja, são as palavras importantes. Tenho dois, eu tenho sujeito composto. Agora,
vamos aqui concentrar um pouco sobre o sujeito oculto. Percebam que nós já falamos do sujeito simples composto, temos o sujeito oculto. O sujeito oculto não está expresso na oração, ou seja, ele não aparece escrito. Mas apesar disso, ele é classificado como um determinado, porque ele pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal que está presente ali na oração. Percebam lá o exemplo então, ó. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Localizei o verbo. Passei. Muito bem. Vocês conseguem perceber que esse verbo passei, ele está relacionado com o pronome eu. Percebam? Eu passei. Logo, então, eu consigo perceber que esse é um sujeito que foi conjugado com o pronome. E aí eu sei, então, que ele é um sujeito oculto. Eu não consigo perceber o eu escrito aqui, mas quando eu faço essa relação, eu reconheci o meu sujeito. Agora o próximo. Gostamos de pular carnaval. Localizar o verbo, gostamos. E aí? Como que você consegue, então, perceber? Pela conjugação, ó. Percebam, nós gostamos de pular carnaval. O nós está escrito? Não, no sujeito oculto ele não vem expresso. Mas eu consigo fazer a relação pela desinência verbal, ou seja, pela terminação do verbo. Então, esse foi o assunto aqui agora, sujeito oculto. Conseguimos perceber, ele não está escrito na frase, mas identifico pela terminação do verbo, pela conjugação. Agora, passaremos e teremos aqui o sujeito indeterminado. Então, vamos lá. O sujeito indeterminado é aquele que nós não podemos identificar, o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação do enunciado. Nossa, professora, complicou agora, hein? Verdade, mas vamos ter atenção que nós vamos conseguir compreender. Há 3 maneiras de nós conseguirmos identificá-lo, sim. Prestem atenção que nós vamos observar cada uma delas, ó, letra A, letra B e letra C. Então, como que eu vou reconhecer que ele é um sujeito indeterminado? Muito simples. Com o verbo na terceira pessoa do plural. Sempre, terceira pessoa do plural. Se tiver essa conjugação, eu sei que ele é um sujeito indeterminado. Ó, procuraram você por todos os lugares. Aí, a gente consegue relacionar. Quem é a terceira pessoa do plural, então? Eles. Então, eles procuraram você por todos os lugares. Eu reconheci através do verbo. Isso aí. Agora a letra B. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Essa partícula aqui, ó, se. Ó, precisa-se de técnicos em informática. Então, quando eu tenho essa partícula e o verbo aí na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado. Próximo. Com o verbo no infinitivo impessoal. E aí a gente precisa parar e recordar isso aí. Infinitivo. Infinitivo são aqueles verbos que terminam com R seguidos da vogal, né? A, E e I. E outra coisa interessante que a gente precisa falar aqui sobre esse impessoal. Ele não vai se situar em nenhum tempo. Percebam um exemplo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Então, aqui eu tenho o verbo no infinitivo. Também indica que o sujeito é indeterminado. Próximo, teremos o sujeito inexistente, ou também orações sem sujeito. O sujeito é inexistente, uma vez que são constituídos aqui também de verbos impessoais. Ou seja, não admite agente da ação aí, tá? Não se situa em tempo nenhum. Olha lá. Quem são esses verbos, então? Amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou. Esses são considerados aí os verbos que indicam fenômenos da natureza. Tem também o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, de acontecer, e indica aí um tempo que é passado. E os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando também decorrência de tempo aí, ou distância.
Exemplos. Trovejou durante a noite. Oração sem sujeito, consegui reconhecer o verbo aqui, ó. Indicou o quê? Fenômeno da natureza. Há boas palestras no congresso. O há, no sentido de quê? De existir. Também oração sem sujeito. Está na hora do intervalo. Aí, o estar, nesse sentido de quê? De tempo, né? De momento. Então, esses foram os exemplos aí de orações sem sujeito. Sujeito inexistente. Podemos utilizar os dois termos. Agora é o momento do você sabia. Isso! Você sabia esse momento que traz uma informação a mais, extra? Então, vamos perceber sobre o que é o nosso você sabia de hoje. É sobre concordância verbal. Isso! Com sujeito composto. Bem, a regra diz que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso. Só que quando se trata de um sujeito que é composto e que é um sujeito formado por uma série gradativa, ou seja, uma sequência com diversos elementos, o verbo poderá aparecer no plural ou concordar com o último elemento da série, ficando apenas no singular. Percebam com os exemplos. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Temos aqui estrelinhas, para deixar claro aqui agora, ó. Que esse é um assunto que a gente precisa concentrar, ter atenção. Então, nós temos um ano, um mês, uma semana, um dia. É ou são necessários para resolver este problema? Percebam que eu coloquei aqui, ó, o verbo nas duas formas, no singular e no plural. E qual que é o correto então, professora? Olha, o sujeito, vamos observar o sujeito. Um ano, um mês, uma semana e um dia é o sujeito, não é mesmo? Isso, ó. Vamos dividir aqui, que se trata do sujeito aqui, não é isso? É o sujeito. Só que é um sujeito que é composto e aí ele tem esse sentido de sequência. Quando eu digo, ó, ano, mês, semana, dia, é uma sequência gradativa, que vai diminuindo, não é mesmo? Um ano temos lá 12 meses, aí vem o mês, 30 dias, semana, 7, um dia 24. Eu percebo esse tempo aí, não é isso? E aí, eu vou usar é ou são? Tanto faz. Você pode usar o é, porque vai estar concordando com o último elemento, que no caso é dia, é a última palavra, ou você pode utilizar também o verbo são, que está no plural e que refere aí a esse núcleo aí, que são vários núcleos, né? O ano vai ser núcleo, o mês também, o semana, vamos circular para ficar claro, ó. Que esse é um sujeito composto porque ele tem mais de um núcleo, né? E quando eu falo de núcleo, eu estou falando de quê? De palavra, né? Importante que está ali no sujeito. Temos outro exemplo que diz o seguinte: uma palavra, um gesto, um olhar. Bastava ou bastavam? Também o mesmo sentido. Eu tenho um sujeito que é composto, ó. Tenho mais de um núcleo. Palavra é um núcleo, gesto também, olhar também. E o meu verbo pode ser aplicado das duas formas. Posso utilizar tanto no singular quanto no plural. Mas atenção, só posso utilizar essa regra da seguinte maneira: quando o meu sujeito for composto por uma sequência gradativa. E aí, nós temos agora uma atividade, temos um exercício. Precisamos praticar toda essa teoria aqui. Vamos colocar então em prática. O exercício diz o seguinte: relacione as orações com os tipos de sujeito. Falaremos das classificações. Então, aqui eu tenho, ó, sujeito composto, sujeito oculto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado e sujeito simples. Então, vamos perceber as frases e colocar os números lá entre parênteses. Relacionar. Choveu muito ontem à noite. Verbo. Choveu. É um verbo que retrata o quê? Um fenômeno da natureza. Toda vez que eu estou falando assim de fenômeno da natureza, eu já consegui perceber que é uma oração o quê? Sem sujeito. Então, número 3. Agora eu tenho a letra B. Os estudantes realizaram todas as atividades de língua portuguesa. Nossa, que maravilha, hein?
É assim que eu espero, hein, estudantes? Então, vamos lá. Sujeito. Foco no meu verbo, realizaram. Faço a pergunta, né? Quem realizaram, né, todas as atividades de língua portuguesa? Os estudantes. Então, eu percebo que aqui é o sujeito, ó. Esse é o sujeito. Vou fazer um quadrado para diferenciar. Esse é o sujeito. E que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples, porque eu consigo perceber um núcleo apenas. Estudantes. Estudantes é o núcleo. Então, eu tenho sujeito simples. Qual é o número? Número 5. Sujeito simples, número 5. Então, vamos escrever número 5. Isso, a letra. Ótimo. Agora, letra C. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Então, foco no verbo. Cadê? Estão. Muito bem. Esse é o verbo. E aí eu faço a pergunta, né? O que já estão no carro? Ah, chaves e as malas da Joana. Encontrei o sujeito. E aí eu preciso agora saber quantos núcleos que eu tenho aqui nesse sujeito, ó. Chaves é um núcleo, malas também. Mais de uma palavra eu vou classificar como um sujeito composto. E aí eu vou perceber qual que é o número 1. Então, a letra C, eu tenho um sujeito que é composto, mais de um núcleo. Letra D. Não encontraram ocupado. Encontraram. É o verbo. E aí eu vou lembrar que verbos conjugados na terceira pessoa, eu sei que é um sujeito que é indeterminado. Então, número 4. Agora a letra E. Perdi o voo. Perdi. Percebam que tanto a letra D e a letra E, eu estou observando o quê? As desinências, a terminação do verbo. E aí fica fácil para mim também identificar o meu sujeito. Então, perdi. Eu percebo que esse verbo perdi, ele está conjugado com a primeira pessoa. Eu perdi o voo. E quando eu tenho aí primeira pessoa, eu sei que o quê? Um sujeito oculto, número 2. Então, primeira pessoa, classifiquei como sujeito oculto. Quando eu tenho a terceira pessoa, eu classifiquei como sujeito indeterminado. E aí nós finalizamos, então, a nossa atividade de hoje. E agora é com vocês, estudantes. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueçam, se inscreva no nosso canal YouTube SMedGV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.